E isso acontece psicologicamente também, cara. Que é o que chamam de burnout ou transtorno de estresse pós-traumático, ou ansiedade, ou depressão. Basicamente é o seu cérebro... Esta região... A definição de córtex pré-frontal é a seguinte. Nunca mais esqueçam isso. Mauricião, anota aí, Mauricião, pra você não esquecer. A definição de córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz o difícil quando é o certo a fazer. Então você tem um sorvete e tem um brócolis. Você tá de dieta. Qual que é o difícil fazer? Comer o brócolis. Qual que é o certo a fazer? Brócolis. Você tá de dieta. Quem vai escolher é o córtex. O córtex pré-frontal. Se eu escolher o sorvete? Se eu estimulo o seu córtex pré-frontal por estimulação magnética transcraniana, que bota um eletrodo aqui, desliga um pouco ele, você vai começar a escolher o sorvete. Eu sempre escolhi o brócolis. Se tu dormir mal, você vai escolher o sorvete. É sono, Qualquer coisa que abale o córtex pré-frontal. sono ruim. Sono ruim, privação de sono. Fato. Desliga o Eu córtex durmo pré-frontal. mal, eu já quero caçar um pão de Você queijo, fica alguma coisa e impulsivo, tal você tudo. fica impulsivo. Impulsivo. Fica impulsivo. Estresse é o pior de Estresse? longe. Estresse é o pior de longe. Vai pro álcool, por exemplo. Aí você começa a compensar, né? Eu Álcool, fico sem apetite comida. quando eu fico nervoso, cara. Você fica sem apetite? Sem apetite Mas você fica mais nenhum. Eu também. impulsivo? Eu não consigo comer, Eu sou o cara, por exemplo, eu sou o cara que se eu ficar nervoso, eu não tenho vontade de comer. Nossa, eu perco não a fome. consigo comer, cara. Não consigo, velho. Mas eu acho que é quando a gente fica nervoso. Mas em alguma área vocês compensam, cara. Em alguma área vocês têm um sistema O compensatório. Júlio tem os seus agentes compensadores. Sim, em larga escala. Às vezes o treino, às vezes Sério, talvez perde quando você tá extremamente sono. nervoso, sem você perceber, talvez você fume mais. Com certeza. Não, eu treino também, é outro gatilho. Exato. Você acaba descontando. Eu não consigo treinar se Não, eu estiver eu nervoso. treino, porque, eu não, treino. cara, eu não consigo. Não consigo. Não foca. Ó, Não foca. no dia que eu me lesionei, Ori sabe, tava extremamente estressado com algo de trabalho, extremamente estressado, entendeu? Aí Tava você e o Pacho conversando sobre problemas de trabalho. Aí o Pacho falou assim, vamos treinar, irmão? Eu falei, irmão, eu vou treinar porque você tá aqui. Eu não ia treinar. Rompi o bíceps. A gente chama isso de alostase, cara. Você já ouviu falar esse termo? Não. Alostase foi um termo cunhado pelo McQueen, um fisiologista. Acho que na década de 90 ele publicou na The New England um paper caracterizando esse termo. O que é homeostase? Homeostase... Estático. Eu aprendi assim que a homeostase é a manutenção dos parâmetros vitais relativamente constantes, né? Que é diferente de equilíbrio. Porque quando o nosso corpo está em homeostase, ele não está em equilíbrio, né? Você tem pressão diferente dentro comparado a fora. Não é homeostase é uma manutenção de um desequilíbrio constante. Tipo, você tem mais potássio dentro do seu neurônio que fora, então é um desequilíbrio em manutenção. Quando você começa a furar essa homeostase no sentido comportamental e psicológico, ou seja, você começa a se estressar demais, começa a ter muita liberação de cortisol, você começa a sair da zona homeostática, sua pressão sobe um pouco, seu sono descompensa e você entra no que o McQueen chama de zona alostática. Por exemplo, um corredor ou um cara que começa a fazer um treino resistido. Ele não tem uma homeostase de tendão, de músculo, de hormônio, etc., adequada àquele tipo de estímulo. Se ele começa a fazer demais aquilo e não dá tempo de recuperação e não tem uma dieta adequada e uma carga adequada, ele começa a frequentar essa zona alostática e eventualmente visitando muito essa zona alostática, ele tem o que o McQueen chama de sobrecarga alostática. Ou seja, o corpo dele começa a travar. O tendão não aguenta mais, o músculo rasga. Olha isso. E isso acontece psicologicamente também, cara. Que é o que chamam de burnout ou transtorno de estresse pós-traumático, ou ansiedade, ou depressão. Basicamente o seu cérebro, ele ficou habitando muito tempo uma zona de sobrecarga. É muito problema, muito tempo, cara. Muito problema, muito tempo e eventualmente você quebra. Você lesiona, se for físico ou Dias psicológico. e dias nervoso, dias e dias estressado, dias e dias angustiados. Você definha, né? O seu corpo começa a definhar. Estouram, alguma coisa vai estourar, cara. Seja psicológico ou físico. É comum. E o termo que eles usam é isso, sobrecarga alostática. Você está muito sobrecarregado no sentido de tanto de hormônio quanto de neurotransmissores mesmo, no sentido psicológico. Salve família, canal Mente e Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.